Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre lendas urbanas. Nós estamos trabalhando aí há alguns dias já o gênero lenda. Agora nós vamos trabalhar esse subgênero, né, que tem as características do gênero, mas é moderno, né? As lendas urbanas são mais modernas, né? A nossa sociedade ela se transforma, não é mesmo? E a lenda é um reflexo da cultura, né? É o reflexo da identidade sociocultural, nós já vimos isso, né? E a nossa sociedade se transforma, né, a todo tempo. E aí então surgiu esse subgênero, as lendas urbanas. Vamos ver mais um pouquinho sobre? Lá na página 130 e 131 do livro de língua portuguesa de vocês, tem uma proposta de atividade sobre lendas urbanas, né? Uma roda de conversa, vocês pesquisariam algumas lendas urbanas e aí a gente teria uma roda de conversa, de contação dessas lendas. É uma atividade muito legal, mas que no momento não é possível nós realizarmos, tá bom? Mas vou trazer essa aula para vocês sobre esse subgênero, sobre lendas urbanas. Vou trazer um pouquinho aqui, algumas lendas urbanas, e depois, se for interesse de vocês, vocês podem pesquisar mais, tá bom? E aí, quando nós voltarmos às aulas, a gente pode ter um momento de compartilhar essa experiência, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, o que são lendas urbanas? Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa e que constitui um tipo de folclore moderno. Olha a palavrinha folclore aqui, ó. É impossível tratarmos de lenda sem falarmos de folclore, tá bom? Nós temos então aqui o folclore moderno. Bem, caráter fabuloso e sensacionalista, porque a lenda urbana ela tem que chamar atenção, ela tem que ser assim exagerada para chamar atenção, convencer ali o meu leitor. As lendas urbanas elas estão muito relacionadas ali ao terror, né, ao medo. Então ela tem essa característica aí diferente da lenda comum, né, das lendas folclóricas comuns, né, que é o gênero em si. Nós temos aí esse subgênero que tem essa característica aí de terror, de suspense, né? E nós vamos ver aí um pouquinho mais sobre. Uma das lendas urbanas mais conhecidas é a da loira do banheiro. Com certeza vocês já ouviram falar sobre a loira do banheiro. Nós temos até aqui uma imagem, ó, que faz referência a ela. Bem, muitas dessas lendas já são bastante antigas, tendo sofrido apenas pequenas alterações ao longo dos anos. Muitas foram mesmo traduzidas e incorporadas a outras culturas. Nós temos aqui na lenda urbana a característica da oralidade, assim como o gênero lenda em si, né? Então, são historinhas que são passadas aí pela oralidade que vão sofrendo transformações e influências, né? Uma dada lenda urbana que é tratada numa cultura com determinadas características, quando vai para outra cultura recebe outras características, ok? Aí eu voltei aqui sem querer, gente. Então, por exemplo, a loira do banheiro, a loira é um personagem comum de lendas urbanas, mas aí a gente tem a loira do banheiro, que veio de determinada cultura, temos a loira da estrada, que vem de outra cultura também, a loira do cemitério. Então temos aí diversas variações aí, tá bom? Porque é o reflexo da cultura, tá bom? Da identidade cultural de certo povo, de certa sociedade, comunidade, ok? É o caso, por exemplo, da história da loira do banheiro, lenda urbana brasileira, que fala sobre o fantasma de uma garota jovem, de pele muito branca e cabelos loiros, que costuma ser avistada em banheiros, local onde teria se suicidado
ou em outras versões sido assassinada. Então nós temos aí uma variação da versão da lenda loira do banheiro. Algumas lendas trazem que ela suicidou, outras que ela foi assassinada, tá bom? Nós temos aqui a imagem de outra lenda urbana, o Homem do Saco, aqueles meninos que fazem arte, passa o Homem do Saco à noite e pega eles. Nós temos aí essa lenda que também é muito conhecida. Outras dessas histórias têm origem mais recente, como as que dão conta de homens que estavam em espaços de diversão noturna, que ao acordarem no dia seguinte, descobrem que tiveram um de seus rins cirurgicamente extraído por uma quadrilha especializada na venda de órgãos humanos para transplante. Então essa daí já é uma lenda urbana mais recente, bem moderna, né? Que trata aí de também questões que assustam, dão medo, que são histórias que a gente ouve aí. Nossa, você ouviu falar do homem que teve o rim extraído de noite e ele não sabe como nem quando. E vamos fazer uma reflexão aqui. Quando nós começamos a estudar lendas, nós vimos lá que a lenda tem uma intenção ali, que ela foi criada por um povo para poder explicar a origem de algo que até então eles não sabiam, e aí eles ficavam curiosos e criavam essas histórias fantasiosas, né, que fugiam da realidade para explicar. Aqui nós não temos essa intenção de explicar algo que não se entende, né, mas de criar histórias para causar o medo, para causar esse suspense, questão de entretenimento mesmo, e com características da nossa sociedade, né? Por exemplo, uma quadrilha especializada na venda de órgãos humanos para transplante. Isso seria possível antigamente, antes da ciência mesmo explicar determinados fatos, numa cultura, num povoado indígena, por exemplo? Não. Então a realidade, a sociedade, ela vai se transformando, o mundo vai se transformando, e os gêneros textuais também vão se transformando, vão se adaptando, ganhando características novas, funções novas, intenções novas, tá bom? Porque principalmente as lendas, porque são marcadas pela oralidade, né? Então elas têm essa característica bem dinâmica que vem da oralidade, tá bom? Por isso que há essas variações também de cada lugar falar, ter dar uma característica a mais ao personagem ou à lenda em si, porque ela vai ganhando aí elementos da nova cultura, da nova sociedade, dos novos elementos que vão surgindo aí no mundo. Bem, como eu já disse, a lenda urbana é um subgênero, ela vem da lenda, né? Que é o gênero primordial aí. Ela é transmitida pela tradição oral. A lenda urbana é uma narrativa simples e curta, tal como a folclórica. Ambas são, por excelência, produtos inacabados à espera de alguém que faça uma mudança aqui ou ali no enredo, né? Aqui ou ali, ela chega em um lugar, ela vai ganhando elementos novos, ela vai sendo transformada. Outra característica marcante do subgênero é que, tal como ocorre com a lenda folclórica, quem conta a urbana precisa se esforçar para convencer o interlocutor de que se trata da mais pura verdade. Então, quem vai contar a lenda ali tem a intenção de convencer o ouvinte ou o leitor de que aquilo é verdade. Mas são histórias fantasiosas, gente, que tem elementos aí da fantasia, irreais, da ficção, tá bom? Então não precisem ficar com medo, porque não é verdade, tá bom? Lendas urbanas são historinhas aí que tem a intenção mesmo de gerar medo, gerar um suspense, aí um medinho, mas é ficção, tá bom? E nós temos aí vários filmes de terror que tratam de muitos desses personagens, né? Por exemplo, nós temos o It, né? Que é um personagem aí, um palhaço, que vem mexer aí com
com o sentimento do pessoal, né, que gosta de assistir. Eu, por exemplo, não assisto filme de terror, eu não gosto de assistir. Sou medrosa mesmo. Não sei vocês, né, mas eu sou muito medrosa, então não gosto de assistir. Mas o gênero textual em si é muito interessante, é legal, é divertido, causa um medinho, mas é mais tranquilo que o filme. Aí, lá na página 130 do livro de vocês, tem alguns exemplos, né, da Gangue do Palhaço e da Mulher na Estrada. Lembra que eu falei da Loira da Estrada? Aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu quero que vocês abram lá na página 130 e acompanhem comigo. Como não vai ser possível nós realizarmos essa atividade que está proposta aí, vamos pelo menos fazer a leitura aí dessas lendas, são duas, e depois a gente finaliza aí já o assunto. E se vocês acharem interessante, como eu já disse, a gente pode retomar e fazer um momento para compartilhar aí algumas dessas lendas, tá bom? A Gangue do Palhaço. Na década de 1990, uma série chamada Crimes que Abalaram o Mundo foi publicada por um jornal de São Paulo. Um dos episódios da série trazia a história de um palhaço que teria assassinado inúmeras crianças nos Estados Unidos nos anos de 1960. Logo se espalhou pela cidade de São Paulo um boato sobre a chamada Gangue do Palhaço, um grupo de criminosos que, segundo a lenda, raptava crianças para retirar seus órgãos. Então, a partir aí de uma série de episódios que tratava aí de um personagem aí, uma lenda, eles criaram aí essa lenda da Gangue dos Palhaços. A segunda, Mulher na Estrada. Existem várias versões para essa lenda urbana. Na maioria das vezes, a lenda fala de uma mulher loura muito bonita que aparece na estrada, pedindo carona. Quando um resolve parar, muitas vezes caminhoneiro, ela pede para que a leve até o cemitério próximo. Chegando lá, a bela mulher desaparece, deixando o motorista sem entender nada. Logo depois, ele a reconhece na foto de uma das lápides. Em outras versões, ela simplesmente desaparece dentro do próprio veículo. E depois o motorista descobre pelos moradores das redondezas que a moça havia sido atropelada há muitos anos naquela mesma estrada. Então conseguem perceber aí que são historinhas aí bem curtas, mas que vêm para mexer aí com o sentimento das pessoas, né, para elas ficarem com medo. Vamos ver aqui o que mais. Acabou, né, o nosso slide aí, a nossa aula sobre as lendas urbanas, mas nós temos diversas lendas urbanas, tá bom? Pesquisem, tem vários, não consigo me recordar agora, mas de alguns nomes. Pesquisei aqui algumas lendas. Nós temos, né, a Loira do Banheiro, também chamada de a Bruxa do Espelho. Temos a Mulher do Táxi, o Trem Fantasma, o Opala Negro, o Lobisomem. Lobisomem é uma lenda urbana. A Gangue do Palhaço, como eu já disse, a Gangue dos Monitores, o Gato Preto, a Loira da Internet, a Casa das Vozes, o Castelo do Terror, a Caixa Misteriosa, a Menina do Corredor, muitas. Aqui, sempre falando aí de questões misteriosas, de terror, suspense, tá bom? Então a lenda urbana tem aí essa característica de trazer elementos modernos, atuais, né? E também mexerem aí com o imaginário das pessoas, causando medo, tá bom? Então é isso. Vocês não vão precisar fazer aí essa proposta da página 130 e 131. Deixa depois a gente conversa e resolve se vamos fazê-la mais à frente quando as aulas voltarem, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficarem curiosos, pesquisem mais algumas lendas urbanas aí, que é interessante. Tem algumas que não são tão legais, são mais pesadas, mas tem algumas que são mais tranquilas e bem interessantes, tá bom? É importante a gente trabalhar em elementos culturais, né? Porque a lenda é justamente o reflexo do folclore, de elementos culturais da nossa sociedade, tá bom? É isso, boa aula e até a próxima!